Existe uma forma de manipulação que pouquíssimas pessoas reconhecem. Não porque seja sutil demais, mas porque usa algo que todos nós já sentimos e que dói fundo demais para analisar com clareza. Ela usa a rejeição. Não a rejeição que termina algo, mas a rejeição controlada, calculada, dosada na medida certa para te deixar desequilibrado, inseguro e completamente dependente da aprovação de quem está te manipulando. Você já viveu isso. Talvez esteja vivendo agora. Aquela sensação de que precisa se provar, de que se fizer mais, se for melhor, se dedicar mais, talvez a pessoa te veja de um jeito diferente. Talvez te escolha de verdade dessa vez. Essa sensação não apareceu por acaso, ela foi criada. E neste vídeo eu vou te mostrar exatamente como isso funciona, como certas pessoas usam a rejeição como ferramenta de controle e como você pode identificar esse padrão antes que ele consuma ainda mais da sua energia. Fique até o final, porque o último ponto vai mudar a forma como você enxerga alguns relacionamentos da sua vida. Para entender a rejeição como manipulação, você precisa entender primeiro uma coisa sobre o cérebro humano. O cérebro não lida bem com incerteza emocional. Quando alguém que importa para você, ora está presente, ora some, ora te trata bem, ora te ignora, seu cérebro entra em modo de alerta. Ele começa a trabalhar horas extras, tentando resolver aquela inconsistência. E é exatamente aí que o manipulador opera. Ele não precisa te machucar o tempo todo. Ele só precisa ser imprevisível o suficiente para que você nunca se sinta seguro. Para que você fique sempre tentando entender o que fez de errado. Para que sua atenção, sua energia inteira esteja focada nele. Isso tem um nome na psicologia. Chama-se reforço intermitente. E é o mesmo mecanismo que torna os jogos de azar viciantes. Você nunca sabe quando vai ganhar, então continua jogando. Só que aqui, o jogo é com os seus sentimentos. Agora vamos entender como esse padrão se manifesta na prática. Como você reconhece quando a rejeição está sendo usada para te controlar? Sinal 1. Ela te rejeita e depois volta como se nada tivesse acontecido. Você passa dias sem resposta, sem presença, sem calor. Começa a se perguntar o que fez de errado, o que mudou, por que o silêncio de repente. E então, sem aviso, a pessoa volta. Mensagem carinhosa, atenção intensa. Aquele jeito de ser que te fez gostar dela lá no começo. E você sente um alívio enorme, quase uma euforia. Mas presta atenção nesse alívio, porque ele não é normal, ele é desproporcional. E foi criado exatamente pela ausência que veio antes. Quando alguém some e volta ciclicamente, o retorno sempre vai parecer melhor do que realmente é. Porque o contraste com a rejeição amplifica a sensação de acolhimento. Você não está feliz com a presença dela, você está aliviado com o fim da dor. E é esse alívio que te prende, que te faz perdoar o que não deveria perdoar, que te faz minimizar o que não deveria minimizar. O ciclo se repete, e cada vez que se repete, fica mais difícil sair. Sinal 2. Ela usa o silêncio como punição. Não é o silêncio de quem está ocupado, não é o silêncio de quem precisa de espaço para processar algo. É o silêncio estratégico, aplicado logo depois de você fazer algo que a pessoa não gostou, logo depois de você discordar, de impor um limite, de não ceder. De repente ela some. As mensagens ficam sem resposta, a frieza chega sem explicação e você instintivamente começa a recuar, a se perguntar o que fez, a querer consertar algo que nem sabe direito o que é. Isso é punição emocional. E funciona porque o cérebro humano é programado para restaurar conexão. Quando alguém importante se afasta, sentimos dor real, não metafórica. Dor real, registrada nas mesmas regiões cerebrais que processam dor física. O manipulador sabe disso. Consciente ou não, ele aprendeu que o silêncio te move, que te faz recuar, que te faz ceder.
E enquanto você continuar cedendo, ele vai continuar usando. E olha, se você está reconhecendo esses padrões enquanto assiste, provavelmente ainda tem muito mais que você precisa saber. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, sempre sobre comportamento humano, sinais ocultos e tudo que a maioria das pessoas não percebe. Se inscreve e ativa o sininho. Não custa nada e pode te poupar de muita coisa. Sinal 3. Ela te compara com outras pessoas para te diminuir. Não de forma direta, não de forma que você possa questionar claramente. É sempre sutil. Fulano faria isso sem reclamar. A maioria das pessoas entenderia. Você é muito sensível para lidar com isso. Essas comparações fazem duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, te colocam em posição de inferioridade. Te fazem sentir que você precisa se provar, que está aquém do esperado, que há algo em você que precisa ser corrigido. Segundo, criam um competidor invisível, alguém melhor do que você que a pessoa poderia ter escolhido, mas não escolheu. E isso ativa um instinto primitivo de não querer perder, de lutar pelo lugar. É uma forma de rejeição parcial. Você não é totalmente descartado, mas também não é totalmente aceito. Você fica num limbo onde sente que precisa trabalhar para merecer o que deveria receber de graça. Relacionamentos saudáveis não funcionam assim. Em relações reais, você não compete por espaço. Você simplesmente ocupa o seu lugar. Sinal 4. Ela te dá atenção intensa, mas só quando convém a ela. Há momentos em que essa pessoa parece completamente presente. Te ouve, te valoriza, te faz sentir especial. Parece que aquela versão dela é a real, que as outras vezes foram exceção. Mas observe quando essa atenção aparece. Aparece quando ela precisa de algo, quando está insegura e precisa de confirmação, quando você demonstrou interesse em se afastar, quando percebeu que você pode estar ficando menos disponível. A atenção não é gratuita, ela é instrumental, é usada para te reengajar, para te segurar, para garantir que você não vá embora antes que ela decida te soltar. E o mais cruel nessa dinâmica é que esses momentos de atenção real, ou que parece real, são o que alimenta a esperança. São o que te faz pensar, quando ela quer, é incrível. São o que te prende no ciclo. Mas uma relação que só funciona quando convém a uma das partes não é uma relação, é uma conveniência, e você está no papel de ser conveniente. Sinal 5. Ela faz você sentir que a rejeição é sempre culpa sua. Esse é o mecanismo mais sofisticado de todos. Não importa o que aconteceu, não importa quem fez o quê. No final da história, a narrativa sempre chega no mesmo lugar. Você errou, você exagerou, você foi longe demais ou não foi o suficiente. Você é o problema. Isso não é feito de forma explícita na maioria das vezes. É feito por acumulação, por suspiros no momento certo, por silêncios que falam, por olhares que te fazem sentir pequeno sem que uma palavra sequer seja dita. Com o tempo, você internaliza essa versão. Começa a acreditar genuinamente que é difícil demais de amar, que qualquer pessoa no lugar dela se afastaria também. Que a rejeição que você sente é uma resposta justa a quem você é. Isso é gaslighting emocional. É uma das formas mais devastadoras de manipulação porque não destrói sua autoestima de fora para dentro. Ela te convence a destruir você mesmo. E sair desse padrão exige mais do que perceber o que está acontecendo. Exige reconstruir a narrativa que você tem sobre si mesmo. Exige questionar cada pensamento de sou eu o problema e perguntar, essa ideia veio de mim ou foi plantada? Sinal 6. Ela usa a rejeição para te manter sempre buscando aprovação. Você percebe que passou a moldar o que diz, o que faz, como se comporta, tudo calculado para não gerar rejeição, para não ativar o silêncio,
para não desagradar. Você começa a se filtrar, a se diminuir, a ocupar menos espaço para que ela não se incomode com a sua presença. E em algum ponto, você para de ser você mesmo nessa relação. Passa a ser uma versão gerenciada de si mesmo, constantemente monitorando a reação dela, ajustando, cedendo, tentando acertar. Isso é controle sem algemas. Ela não precisa te dizer o que fazer. Você já aprendeu, através de rejeições repetidas, de silêncios estratégicos, de frieza pontual, o que agrada e o que não agrada. E passou a viver dentro dessas margens. É uma das formas mais completas de perda de identidade dentro de uma relação. E acontece tão devagar que a maioria das pessoas só percebe quando já está longe demais de quem era antes. Sinal 7. Ela te rejeita, mas não te deixa ir. Esse é o sinal que resume tudo. Quando você começa a se afastar, quando finalmente encontra força para se distanciar, para investir sua energia em outro lugar, ela aparece. Com atenção, com presença, com tudo que você sempre quis que ela te desse. Não porque mudou, não porque percebeu o que estava perdendo de verdade, mas porque perdeu o controle sobre você. E isso ativa nela uma necessidade de te reconquistar. Não por amor, mas por poder. Manipuladores não toleram perder audiência. E você, por muito tempo, foi a audiência dela. Estava disponível, atento, respondendo a cada movimento. Quando você sai de cena, ela entra em cena. E se você voltar por causa disso, e o ciclo vai se repetir. Porque nada mudou. Só a sua posição no jogo. A diferença entre alguém que genuinamente quer você e alguém que usa a rejeição para te controlar está nessa hora. Quando você se afasta, o que a pessoa faz? Quem te quer de verdade sente sua falta e trabalha pela relação. Quem usa você como ferramenta de poder sente falta do controle e faz o que for preciso para recuperá-lo. Agora você sabe diferenciar os dois. Esses 6 sinais, o ciclo de rejeição e retorno, o silêncio como punição, as comparações, a atenção condicional, a culpa sempre em você e a prisão sem grades. Eles raramente aparecem isolados. Eles formam um sistema projetado, consciente ou não, para te manter dependente, inseguro e disponível. E o passo mais importante que você pode dar não é reagir com raiva, não é confrontar, não é tentar explicar para a pessoa o que ela está fazendo. O passo mais importante é recuperar o seu centro, lembrar de quem você era antes de aprender a se filtrar, antes de começar a monitorar reações, antes de acreditar que a rejeição que sentiu diz algo verdadeiro sobre quem você é. Não diz. Diz algo sobre o padrão da pessoa que a usou como ferramenta, não sobre o seu valor. Você não é difícil de amar. Você foi colocado em uma dinâmica que tornou difícil ser amado direito. E reconhecer isso, de verdade, não só na cabeça, mas sentir isso, é o começo de sair. No próximo vídeo, vou aprofundar ainda mais. Vou te mostrar por que quem te rejeita ainda quer manter controle sobre você. Porque algumas pessoas não conseguem te deixar ir, mesmo quando foram elas que te afastaram. É um dos padrões mais perturbadores do comportamento humano. E entender ele vai mudar a forma como você lida com certas pessoas. Ativa o sino e não perde. Até lá!